Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui mais um domingo reunidos na presença do Senhor. Estou aqui na igreja hoje, vim aqui fazer esse vídeo para que nós possamos estar nos alimentando da palavra do Senhor. É um tempo de nós alimentarmos mais, buscarmos mais a palavra do Senhor, santificarmos mais ainda, que é um tempo de nós agradarmos ao Senhor. Sabemos que estamos passando um tempo difícil, tempo de pandemia, tudo isso nós sabemos, mas o Senhor tem o controle de tudo. E eu quero louvar a Deus nesse domingo também pelo Dia das Mães, que foi ontem, no sábado, dia 8. Quero estar louvando a Deus por cada mãe, que Deus possa derramar toda sorte de bênção, uma bênção sem medida, que possa presentear a cada um com a graça e com o amor do Senhor sobre cada mãe nesse dia. Deus possa abençoar grandemente, em nome de Jesus. Irmãos, nós queremos nesse domingo trazer aqui uma mensagem que edifica, uma mensagem que nos fortalece, uma mensagem que venha trazer coragem, fé, ânimo. E a palavra do Senhor fala que no mundo nós passaríamos por aflição, nós sabemos disso, e nós temos passado por esses momentos de aflição, mas tudo isso faz parte desse contexto bíblico, tudo isso faz parte desse momento que nós passamos, que nós temos que passar. A palavra diz isso, nós aprendemos assim, que há um tempo, tudo há um tempo de nós nos alegrarmos, tempo de nós entristecermos, tempo de nós rirmos, tempo de nós chorarmos, mas é tempo para tudo, e Deus tem o controle de tudo. E esse tempo eu creio que há de passar. Não cabe a nós ficarmos julgando justiças, injustiças, o que o homem tem feito, o que o homem deixou de fazer, o que o homem poderia fazer, o que deixou de fazer, aquele que é bom, aquele que é mau. Não compete a nós julgarmos. A palavra do Senhor fala que toda autoridade ela é instituída, ela foi criada pelo Senhor. Nós temos que simplesmente respeitar, nós temos que viver esse mundo aqui voltado para o Senhor. Assim como Paulo diz que a nossa pátria já não é mais aqui, a nossa pátria está nos céus. Eu também creio, irmãos, que em breve nós estaremos ali na altura, estaremos com o Senhor, e é o momento de nós fazermos reflexão, de nós buscarmos mais e saber que esse tempo que está passando é um tempo que está escrito, esse tempo já está sendo narrado, já tem sido narrado nas nossas Santas Escrituras, e nós temos que viver esse momento. E aqui em Mateus, eu queria ler esse texto de Mateus que nos conforta, que fala que nós não temos que viver nessa ansiedade. Aqui no livro de Mateus, queria que você tivesse abrido o livro de Mateus, capítulo 6, vamos ler Mateus capítulo 6, que fala da ansiosa solicitude pela vida. Nós não temos que viver ansioso pela vida, o que há de vir. Nós temos que aprender a descansar no Senhor. Eu queria ler esse texto de Mateus, no capítulo 6, do versículo 25 até o versículo 34, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ou curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestimento? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, e hoje assiste e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto,
não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe o que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Amém, irmãos? Aqui está essa palavra de Mateus, e no livro de Mateus, o Senhor Jesus, Ele nos ensina aqui, mostrando que nós não temos que ficar ansiosos nesse mundo. A palavra diz que nós passaríamos sim por aflição, mas que nós tivéssemos bom ânimo e que nós pudéssemos nos animar nesse tempo. A palavra do Senhor deixa aqui bem claro que assim como Ele cuida ali das aves, nós vemos aqui que cada ave, que cada erva, cada que existe nesses campos, o Senhor cuida. É Ele que faz gerar, é Ele que faz nascer, é Ele que faz perecer. O Senhor é Criador dos céus, da terra, de tudo que nela há. Ele tem o controle de tudo. Ele sabe de todas as coisas. Nós ficamos ansiosos, nós ficamos preocupados no dia de amanhã, o que vamos comer, o que vamos fazer, mas o Senhor nos alerta aqui e fala para nós não nos preocuparmos, para que você descanse no Senhor. O Senhor, Ele fala que antes de nós pedirmos algo, Ele já sabe qual é o desejo do nosso coração, Ele sabe as nossas necessidades, Ele sabe do que você precisa, Ele sabe de cada um. Nós temos aqui, cada um de nós temos uma vida diferente, uma forma diferente de ver, mas o Senhor, Ele sonda, Ele conhece o coração de cada um de nós. Ele sabe o desejo, Ele sabe as nossas necessidades. Só que Ele pede aqui que para que nós não ficamos ali com essa ansiedade, não ficamos preocupados com amanhã, o que há de acontecer, nós ficamos inquietos. Nós vemos aí a situação política, nós vemos aí essa epidemia, nós vemos aí mortes, pessoas morrendo, nós ficamos preocupados, mas temos que aprender a descansar no Senhor. Veja que aqui nesse versículo aqui que ele fala da fé, o versículo 39, ele diz assim: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Aqui ele nos exorta, aqui mostrando justamente a nossa pequenez, a nossa fé. Eu vejo ali aquela parte, eu gosto muito da parte de Pedro ali naquele momento de tormenta que estava ali no mar, aquele barco que Jesus estava, e aquele povo, aqueles discípulos ficaram ali perturbados, ficaram com medo, falaram: nós vamos a pique, nós vamos morrer aqui nessa tormenta, preocupados com a circunstância. Olharam a circunstância e viram que ali eles poderiam perecer a qualquer momento, porque o vento era contrário, aquela água, aquele mar batia violentamente. E veja que ali Jesus, Ele vem caminhando no meio dessa tormenta. Ele estava ali no meio daquela tormenta, e quando eles olham Jesus caminhando no mar, eles pensam que é um fantasma, porque eles estavam olhando a circunstância, eles não estavam focados na fé, eles não criam ainda no Senhor Jesus como nosso Salvador, como nosso Redentor, como Deus. E veja que Pedro, pela sua ousadia, pela sua intrepidez naquele momento, ele fala: Senhor, se Tu és o Cristo, deixa eu também ir até Ti. Ele falou: venha. E veja, naquele momento de fé, de certeza, de convicção, Pedro, ele desceu aquelas águas, ele começa a andar naquele mar revolto, justamente com Cristo. Mas Satanás, ele é tão sagaz, irmãos, ele coloca justamente em nós o medo, a insegurança, ele faz com que nós duvidamos. E ele começou a olhar a circunstância, começou a ver aquele mar revolto, e ele pensou com ele falou: eu não posso caminhar, isso não é humano, humano não pode andar sobre as águas. Naquele momento ele começa a se afundar, e Jesus vem em seu socorro, e ali ele pega nas suas mãos e coloca ali Pedro naquele barco e fala: o homem de pequena fé, por que duvidaste? Essa passagem também mostra que Jesus, ele está no meio das tormentas, irmãos. Se nós estamos passando por esse momento de pandemia, de medo da morte, e não importa,
Jesus ele está no meio, ele sabe todas as coisas, ele sabe o início, o meio e o fim. Ele sabe como começou, ele sabe como isso vai caminhar, ele sabe como isso vai terminar. É só ele que sabe. Ele tem um controle de tudo, dos céus, da terra e de tudo que nela há. Ele tem o controle do homem, ele sabe o que aqueles homens, aquelas autoridades estão fazendo, se eles têm um interesse aqui de tentar destruir. Creia, irmãos, que nós somos o povo do Senhor, nós somos separados, nós temos aqui uma promessa, nós temos uma aliança com o Senhor, uma aliança de vida eterna. A palavra assim, não temas, que eu estou contigo, até os confins dos séculos, nós não temos que temer. A palavra de Paulo, ele costuma dizer que enquanto ele viver aqui, morrer para Paulo era lucro, porque ele sabia que o que estava por vir seria melhor. E nós temos que pensar assim como Paulo. Enquanto nós vivemos em Cristo Jesus, morrer para nós sabemos que haverá lucro. Se for morte, haverá ressurreição. Mas se Jesus voltar amanhã ou agora, nesse momento, nós seremos ressurretos. Haverá ali o arrebatamento, e nós cremos no arrebatamento. Ali Paulo escreveu em Tessalonicenses, passando para nós, que as primícias são os mortos, e nós que estaremos vivos aqui na vinda do Senhor, nós seremos arrebatados. Nós não passaremos por essa segunda morte. Se nós olharmos, assim como o Senhor mostra aqui, mostrando, parafraseando essa passagem, as aves do céu ele cuida das aves, ele cuida de todo, ele faz até uma comparação do lírio, a beleza do lírio que ele fez, mas nem Salomão, na sua glória, na sua riqueza, não viu como esse lírio no campo floresce. Essas são as mãos do Senhor. Nós temos que aprender a descansar, e não muitas vezes questionar. Nós ficamos como terreno, esse corpo terreno ainda, esse corpo carnal, nós sabemos que ele é fraco, e muitas vezes nós olhamos, nós queremos analisar, olhar os contextos de tudo que está acontecendo, mas nós não temos que nos preocupar com isso. Nós temos que descansar no Senhor, nós temos que aprender a descansar. Ele fala aqui, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, porque a justiça vem do Senhor, é dele, não de homens, mas a justiça do Senhor. Aí sim, as demais coisas tudo serão acrescentadas. Nós sabemos que muitas vezes cada um tem as suas dificuldades, muitos talvez perderam o emprego, outros estão com empresa. Sabemos que há os empresários que estão sofrendo danos, sabemos que isso aí será um tempo para repor, mas não sabemos como será feito. Nós não temos que nos preocupar agora. Nós temos que apresentar e descansar no Senhor. Falar, Senhor, aqui está minha vida, aqui está minha situação financeira, aqui está minha casa. Pai amado, Tu sabes todas as coisas, Tu és um Deus provedor. E eu creio na Sua palavra, eu creio nas Suas promessas, eu creio que tem uma aliança, eu fui separado para isso. Eu sei que Tu és Deus, Tu és o Deus do impossível. A palavra diz que aquilo que é impossível para o homem, nós sabemos que é possível para Deus. E nós temos que simplesmente confiar no Senhor. A nossa confiança tem que estar nos céus. Eu tenho aquela passagem que eu gosto muito do Salmo 121, que fala que eleva os meus olhos aos montes, e de onde me virão socorro? Meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. Essa palavra fala dos montes, não é o monte físico, mas sim os montes espirituais. O que está afligindo, o que está mais tocando, deixando seu coração entristecido? Apresente diante do Senhor, que Ele já sabe, antes de você pedir, Ele já sabe, Ele vai te consolar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te dar o escape. Nós temos o escape na hora certa, irmãos. O Senhor sabe, Ele não deixará perecer os seus escolhidos, os seus separados. Nós temos o privilégio de estarmos em Cristo, porque em Cristo nós sabemos que Ele nos guarda e há uma promessa a ser cumprida. E aquele que promete, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. Ele não desampara os seus. E nós não seremos desamparados, nós seremos guardados, porque Deus, Ele conhece o nosso coração. Que nós possamos nesse domingo, irmãos, estarmos atentos, estarmos aí na alegria, não deixa a tristeza te abater, não deixa, nós ficamos perplexos sim de ver a situação, nós ficamos muitas vezes indignados com as coisas que nós vemos, mas existe também tanta mentira, tanto fake news aí que as pessoas
contam histórias para deixar cada vez mais abalado. O mundo é assim, o mundo não entende, ele olha a circunstância, mas nós não temos que olhar a circunstância. Nós não temos que ser como Pedro ali andando naquelas águas. Nós temos que estar focados no Senhor. Enquanto Pedro olhava ali para Jesus Cristo, ele caminhava sobre aquelas águas. Quando ele deixou de olhar para o Senhor, ele se afundou. E Jesus falou: o homem de pequena fé, por que duvidasses? Assim como Pedro, com essa palavra aqui, nesse domingo, aqui em Mateus capítulo 6, 39, ele nos mostra aqui, finalizando, homens de pequena fé. Que nós não sejamos homens de pequena fé, mas nós sejamos homens fortalecidos pela fé. Que nós possamos ir adiante, ir à frente, e sabemos que o que há de vir vai ser bem melhor, irmãos. Não importa o tempo que nós vamos permanecer aqui nesse mundo, mas sabemos que em breve, nós sabemos que haverá um juízo, e esse juízo haverá também um reino, e esse reino será o reino de Cristo aqui nessa terra. Nós estaremos vivendo esse 1000 anos aqui. A esperança do cristão é nós vivemos nesse mundo sob o governo de Cristo, onde não haverá mais a tristeza, a amargura, a angústia, a dor. O Senhor enxugará os nossos olhos, e a palavra fala que 100 anos seremos como uma criança ainda. O que há de vir vai ser bem melhor, irmãos. Nós temos essa esperança. O ímpio não tem, o ímpio não conhece. A palavra tem sido anunciada, a palavra tem sido ministrada, mas nós temos evangelizado, mas aquelas pessoas não querem ouvir. Que a palavra fala lá que o diabo, Deus desse século, ele cegou o entendimento das pessoas, que eles não conseguem entender, eles não abrem o coração, o ouvido, para entender que o que há de vir será bem melhor, e que há uma salvação, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Que nós possamos estar convictos nessa certeza, nessa convicção, que Jesus Cristo há de voltar. Eu tenho ministrado todo domingo que a gente tem ouvido a palavra, nesse culto online, eu tenho dito que Maranata, ora vem Senhor Jesus, e nós temos declarado que bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Nós cremos na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, nós cremos na sua vinda, nós cremos na sua morte, nós cremos na sua ressurreição, e nós cremos no milênio, que nós viveremos eternamente. Cremos também que num tempo, num abrir e fechar de olhos, irmão, será 11 vezes menos que um piscar de olhos. Nós estaremos nas alturas com o Senhor, porque haverá um arrebatamento. Eu creio, não sei o dia, não, a hora não importa. O que importa é que eu esteja focado, que buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, para que as demais coisas serão acrescentadas. Essa é a mensagem desse domingo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que essa semana seja a semana de vitória a cada um de nós. Que as famílias, seus planos, seus projetos sejam alcançados com sucesso. Deus abençoe, irmãos, mais um domingo. Que Deus guarda nessa semana, que vocês possam estar cada vez mais firmes na presença do Senhor. Deus conhece o seu propósito, Deus conhece o seu coração, Deus sabe da sua necessidade e Ele vai suprir em todos os momentos. Amém? Muito feliz, muita saudade. Um abraço a todos, espero que todos vocês estejam bem. E se precisar de algo, você já sabe que pode nos procurar. Muita saudade, irmãos. Deus abençoe e em breve nós estaremos novamente nos falando. Amém? Deus abençoe, bom domingo a todos. Que fiquem na paz. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos.